Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje, nesse dia, nós estamos dando prosseguimento à nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que é a nossa revista utilizada, que tem como título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Assunto muito importante, ao qual nós estamos estudando, e nesse dia 2 de junho, nós temos como título Resistindo à Tentação no Caminho. Esse título de grande importância porque todo aquele que levanta sua mão cansada, a partir desse momento se tornando uma nova criatura, nós vamos ter um caminho a seguir, que é o caminho da salvação. Pode ser individualmente falando, o Senhor Jesus pode nos chamar a cada um individualmente, ou aqueles que estiverem ainda em vida quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, nesse caminho, nós teremos várias tentações. Não tem jeito. Cristo, como nós vamos ver no decorrer da lição, ele foi tentado, e nós, como cristãos, também vamos ser tentados no decorrer dessa caminhada, como o próprio título está dizendo. Nós queremos chamar a atenção para o nosso texto áureo, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Essa verdade prática, ela nos chama a atenção, porque foi assim uma palavra deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito da sua morte. Apesar dele já ter falado, ter explicado, ter instruído aos discípulos aquilo que ia acontecer em breve, né? Ele iria morrer, ia ser crucificado, ia ressuscitar ao terceiro dia, mas ele sabia que depois desse acontecimento, seus discípulos eles iam passar por momentos difíceis. Então ele instruiu aos discípulos sobre esses acontecimentos, mas ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito ele está sempre pronto, mas nós, quando falamos de carne, são as emoções da alma, coisas concernentes ao nosso eu, né? Isso aí sempre vai estar fraca, a carne nunca vai estar preparada, por isso que o espírito ele tem que ser bem alimentado. Quando fala de carne, fala de espírito, é uma briga constante. Qual que vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Se você alimentar mais a sua carne, a carne vai vencer. Se você alimentar mais o seu espírito vai vencer. Então nós temos que alimentar o espírito através de quê? Da palavra de Deus, da palavra que nos está escrita há muitos anos atrás, ao qual muitos, morreram para deixar essa palavra, e hoje nós temos essa facilidade, nós temos a palavra do Senhor na nossa mão. Então só possamos fortalecer o nosso espírito através dessa palavra. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então, melhor do que ceder é triunfar. E só podemos triunfar através de quê? Através da ajuda do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. Então temos que meditar, temos que aprender e praticar esta palavra para que nós possamos fugir dessa tentação. Aqui na nossa introdução, vai dizer que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Como eu falei no começo, não tem jeito. Nós iremos sempre enfrentar a tentação, porque assim como Cristo ele foi tentado, nós também iremos ser tentados. Porque o propósito do inimigo das nossas almas é nos desviar daquela carreira que nos foi proposta, como diz o título da revista, daquele propósito que nós temos no nosso coração de seguir ao nosso Senhor Jesus até as mansões celestiais. Então todos nós seremos tentados. O tópico 1, ele chama a nossa atenção, que diz: a tentação e sua esfera humana. A palavra do Senhor vai dizer que não há tentação que não venha sobre nós que não seja humana. Então essa tentação sempre vai ser humana, né? O conceito de tentação é teste, prova.
Então o inimigo ele sempre vai fazer esse teste conosco. Foi assim com Jesus no deserto e vai ser conosco, porque esse teste serve para nos desviar a nossa atenção, desviar do nosso propósito. E o inimigo das nossas almas, muitas vezes, quando ele não consegue parar o crente, ele tenta nos distrair com coisas que vai deixar de seguir, com coisas que nós saímos do propósito. Porque a distração, ela faz com que você se desvie do objetivo. Então, quando ele não consegue vencer, ele consegue nos distrair com certas coisas. Então, nós temos que estar atento. Então, toda tentação que vem sobre nós é humana. E o Senhor, Ele sabe da nossa força, Ele sabe até onde nós podemos, porque a palavra também fala que o Senhor ele nunca dá uma prova que nós não podemos carregar. E aqui eu queria abrir um parêntese sobre prova e tentação. Muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra, mas sabemos que prova é uma coisa e tentação é outra coisa totalmente diferente. Prova ela vem da parte do Senhor. Quando o Senhor nos prova é porque Ele quer nos aprovar, Ele quer nos tornar melhor. E a tentação vem da parte do inimigo, que tem como objetivo ela desviar do caminho, nos desviar daqui do propósito que o Senhor colocou em cada um de nós. Então tem essa diferença de prova para a tentação, tá? Né? Duas são as vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e que vem também de dentro do ser humano. Por quê? A tentação ela vem direto do inimigo das nossas almas quando te tenta, quando te coloca coisas no seu caminho para te tentar, fazer teste para te desaprovar. Mas nós também, muitas vezes, com as concupiscências da carne, né, que são as nossas emoções, os nossos desejos desordenados, nós abrimos brecha para o inimigo trabalhar também nesse aspecto. Então nós temos que vigiar muito com a concupiscência da carne, sentimentos humanos, sentimentos, emoções, que muitas vezes abrimos brecha para que o inimigo possa entrar com tentações. Aqui no tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Diz que o Senhor, após ele ser batizado, né, em águas, ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para ser provado, né? A palavra é muito clara que o Espírito Santo de Deus ele conduziu ao deserto. E muitas vezes, irmãos, deserto fala de aprendizado, deserto fala de prova, mas também fala de aprovação. Porque no deserto, como foi falado na aula, nós estamos sozinhos. O deserto não tem nada, o deserto não tem sombra, o deserto não tem água. Então é um momento que somos só nós e Deus. Porque há momentos na nossa vida que o próprio Senhor nos faz passar por esse deserto. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados na sua obra. Porque Deus ele sempre vai querer o melhor da nossa parte. O nosso Senhor ele foi levado, né? Nós sabemos que ele era 100% Deus, mas era também 100% homem. Então o Senhor ele tinha que ser provado ali como homem, né? E no segundo subtópico diz as áreas que o Senhor foi tentado. Ele foi tentado na área física, né? Quando ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O diabo chegou para ele e falou: se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Fisicamente, o Senhor podia ali usar da sua forma divina e desviaria do seu propósito, que era vencer ele como homem. Na parte também espiritual, ele falou, olha, transportou o Senhor para o pináculo do templo, né? Falou, se é filho de Deus, se joga daqui abaixo, que está escrito que dará ordem aos seus anjos, né? Mas o Senhor não caiu também nessa estratégia de Satanás, porque ele queria que o Senhor também usasse os seus atributos divinos para se desviar daquele propósito. E por último, ele desafiou o Senhor mostrando toda a glória do mundo. E dizendo que o Senhor
daria tudo ao Senhor Jesus se prostrado ele adorasse. O Senhor, todas essas tentações o Senhor usou, que o Senhor recusou essas propostas de Satanás, tudo foi na palavra. E ele falou sempre, está escrito, está escrito, está escrito. Então, isso nos traz uma lição, que não podemos vencer o inimigo, não podemos vencer se não for através da palavra, se não for através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, nós, assim como o Senhor, somos testados nessas áreas, na área física, na área espiritual, nas áreas da concupiscência, no nosso orgulho, aquilo que é do ser humano. Então, temos que vigiar, como diz, e orar, para que não venhamos cair nesta tentação. E no terceiro e último tópico, vem dizendo, resistindo à tentação. Diz que todos nós somos tentados, né? Todos nós somos tentados, como nós já falamos aqui no começo da aula. Todos somos tentados. Por mais que observamos a disciplina da oração, jejum e leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Justamente por conta de que nós damos prioridade à oração, o jejum, a leitura da palavra, nós se tornamos crentes mais revestidos. E esses são os principais alvos do inimigo das nossas almas. Aquele crente que não jejua, não ora, não medita na palavra, não participa de uma escola dominical, não vem ao culto de doutrina, é um crente que fica fragilizado, porque nós temos que ter embasado a palavra do Senhor. É um crente fácil do inimigo engodar, do inimigo enrolar. O inimigo já tem ali a facilidade, então ele até tenta, mas o foco dele é o crente que ora, é o crente que jejua, é o crente que lê a palavra, é o crente que tem guarda a palavra no seu coração, como diz no Salmo 119, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse guardar fala de praticar, fala de usar a palavra na hora devida. Então, nós temos que praticar. E para resistir, temos que praticar a palavra. Outro assunto, outro tópico, rejeite a tentação, né? Aquele dá exemplo do Martinho Lutero, ele fala que a gente não pode impedir do pássaro, né, voar sobre a nossa cabeça, mas pode impedir dele fazer um ninho. E não é diferente conosco hoje, porque nós não podemos evitar que a tentação venha sobre nós. Isso aí é uma coisa que foge do nosso, né, intelecto humano. Não podemos evitar, mas nós podemos evitar de cair na tentação, porque o pecado não é ser tentado. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, nós temos que rejeitar. E só podemos rejeitar através de quê? Da palavra do Senhor. Aqui tem um exemplo de José, quando foi investido, ali, uma investida da mulher de Potifar. José, ele rejeitou. Ele fugiu. Porque a palavra não manda a gente enfrentar o pecado. Manda fugir da aparência do mal. E não é nem do mal. Fugir da aparência. Viu que é mal, aparentou ser mal, fuja. Foi isso que José fez. Ele não esperou para enfrentar. Apesar de ser um homem de Deus, de ser um homem, né, que tinha todos os atributos ali que Deus usava, que Deus falava. Era um homem de Deus, mas ele não ousou enfrentar o mal. Antes ele fugiu do mal. Então temos que fugir. Daqui o exemplo também de Jó. Jó era um homem que o próprio Deus ele deu testemunho. Viste meu servo Jó, homem reto, né, temente a Deus, e que se desvia do mal. E aqui estava o segredo de Jó. Se desviar do mal. Você tem que se desviar. Passar longe, passar de largo. E não enfrentar o mal. Esse é o objetivo do crente. E para nós encerrarmos, um dos assuntos mais importantes, arrependa-se. No meio da nossa caminhada vai ser possível nós caímos em tentação. No meio da caminhada, sim, é possível, nós somos seres humanos, nós somos muitas vezes frágeis e caímos. Mas se isso acontecer, a palavra fala que você tem que se arrepender, pedir perdão e deixar. Quando você deixa, você alcança a misericórdia do Senhor. E o arrependimento, você se arrependeu, verdadeiramente você não comete mais aquele tipo de pecado, porque você coloca no seu coração
de não fazer mais isso, e o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda. Então arrependa-se, né? Confesse e deixe, porque aí nós vamos alcançar misericórdia da parte do Senhor. Estamos finalizando, esse é um resumo da nossa lição de número 9, que fala de resistir à tentação no caminho, né? Foi um assunto abordado de extrema importância para a nossa caminhada, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Todos fiquem na paz em nome de Jesus.